Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao webinar Sharing Economy nas áreas do entretenimento, educação e multimédia, promovido pela AAPI, Associação Ação para a Internacionalização, no âmbito do projeto Sharing Economy, apoiado pelo Centro 2020. O objetivo da manhã de hoje será, sobretudo, a partilha de informação e de experiências no que diz respeito ao desenvolvimento de ideias e criação de negócios nas áreas do entretenimento, educação e multimédia, tendo por base a economia de partilha. O projeto Sharing Economy tem como objetivo estimular o espírito empreendedor para a criação de novos negócios, tendo por base os princípios da economia de partilha, contando para isso com inúmeras atividades de apoio aos empreendedores, tais como um ciclo de 4 webinars de capacitação para os diferentes modelos de negócio, que encerramos hoje com este webinar, 4 ateliês de inovação, cada um composto por 4 dias de design thinking, co-criação e trabalho com os empreendedores, webinars de capacitação na área de gestão, mentoring individual e ainda apoio à elaboração de plano de negócios. Os ateliês de inovação serão uma oportunidade única para os empreendedores poderem trabalhar e desenvolver as suas ideias de negócio junto de um conjunto de especialistas de diferentes áreas. Convido, por isso, toda a gente a visitar o site Sharing Economy em sharingeconomy.aapi.pt e a consultar o evento e inscreverem-se nos ateliês. Serão 4, em 4 zonas diferentes da região centro, pelo que deverão escolher a zona que mais vos convém. Antes de darmos início às intervenções, relembro que no final da sessão irá haver um espaço dedicado para resposta a questões e dúvidas que possam ter. Convido-vos, portanto, a ir colocando as questões à medida que vão surgindo, por escrito, na funcionalidade Q&A. Após ouvirmos todos os oradores, iremos dar então resposta às questões que tenham colocado. Para dar início a este webinar, vamos passar a palavra a Paulo Lopes, Presidente da API. Muito obrigado, Rafael. Quero primeiro que nada agradecer a presença dos nossos oradores neste quarto webinar deste ciclo que de facto estamos a promover e, claro, agradecer a presença de todos aqueles que desse lado estão a acompanhar e que vão acompanhar este webinar. A API tem feito um trabalho muito grande através deste projeto de promoção do empreendedorismo nesta temática da economia de partilha. Não há dúvidas que o sharing economy é uma das áreas de crescimento atuais e que se espera que continue, e de facto há inúmeras oportunidades de criar novos negócios, de criar projetos sustentáveis e assim contribuirmos de facto para a economia nacional, sendo com esta temática da internacionalização. Nós fazemos muito esforço em que todas as empresas, e focando agora na questão do empreendedorismo, que nasçam desde logo para o mundo, portanto com esta componente da internacionalização, que não seja inicialmente, mas que esteja pelo menos no plano a curto prazo fazê-lo, porque cada vez mais os negócios são internacionais e a tecnologia, e nomeadamente o tema de hoje, claramente pode ter grande potencial para isso. O projeto da API não se resume apenas a estes webinars. De facto, o nosso objetivo é encontrar empreendedores com ideias aí na gaveta ou na mente, o que seja, e torná-las em negócios sustentáveis. Vamos ter um conjunto, de facto, de ações concretas de apoio a passar de ideias a negócios. Vamos ajudar a fazer planos de negócio. Vamos ajudar a perceber qual é que é o mercado, vamos perceber com o empreendedor quais são as suas necessidades e ajudá-lo gratuitamente. Portanto, isto é um projeto cofinanciado pelo Centro 2020 e nessa medida temos todas as condições e todas as ferramentas e toda a equipa disponível para ajudar quem desse lado tem uma ideia e quer de facto torná-la num negócio. Acho que é uma oportunidade única e que deve de facto ser aproveitada para quem desse lado quer se atirar de cabeça. Um dos oradores do último webinar dizia isso, que uma das fases para o crescimento e para o aparecimento de uma startup, de um novo projeto, uma nova empresa, uma das fases é o atirar de cabeça. Então, força, atirem-se de cabeça, nós estamos cá também para ajudar a que esse salto de cabeça corra pelo melhor e que efetivamente se concretizem negócios sustentáveis, porque também sabemos que uma ideia só é sustentável se gerar negócios, se gerar vendas,
E essa componente é sempre essencial, porque no final do dia há sempre contas para pagar e tem que ser um negócio rentável. Não poderá ser de outra forma. Por mais inovador que seja, tem que também ter essa parte da rentabilidade financeira. Com isto, termino então esta minha introdução e dou a palavra aos nossos oradores que de facto vão aqui partilhar com todos os presentes as suas próprias aventuras como empreendedores, apresentar um bocadinho a inovação constante em cada um dos seus projetos e assim, desse lado, conseguirem absorver o máximo de informação e de conhecimento possível para aplicar também nos vossos projetos. Muito obrigado a todos, oradores e participantes. Muito obrigado, Paulo, pelas suas palavras. Vamos agora dar início à partilha de experiências por parte de diferentes empresas. Estas empresas irão falar-nos, apresentar a sua empresa, falar um pouco sobre as motivações para o projeto, como surgiu a ideia de negócio, os primeiros tempos em atividade, algumas perspectivas futuras e ainda destacar algumas aprendizagens importantes na área do empreendedorismo e que conselhos dariam a futuros empreendedores. A primeira empresa desta manhã será a Academia de Código, aqui representada por Ricardo Araújo. Ora então, olá e bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Araújo, neste momento represento a Academia de Código enquanto Chief Community Officer e gostava de partilhar aqui um bocadinho aquilo que foi a história da Academia, que se cruza com a vida de se calhar de alguns de vocês que passaram pela nossa escola. A Academia hoje apresenta-se como uma Academia de Tecnologia, mais do que apenas a Academia de Código, porque temos vindo a desenvolver novos produtos que nos permite ganhar uma maior pegada naquilo que tem sido o nosso trabalho em Portugal e no mundo. Mas vamos olhar para aquilo que nós somos. Nós somos, de facto, uma empresa de impacto social que temos com um objetivo que é construir as comunidades de tecnologia mais sustentáveis. Começámos em 2013, 14 a idealizar aquilo que seria a nossa visão e com muitas discussões daquilo que fizemos. Hoje em dia já transformámos a vida de mais de 1.517 pessoas que tinham passados tão diferentes como sendo chefes, personal trainers, sapateiros e que estavam, e que por alguma razão, fosse por via de desemprego, fosse por via de estarem insatisfeitos, estavam à procura de uma mudança de vida e conseguiram encontrá-la através da Academia. Foi muito interessante ver estas histórias ao longo da vida. Como vos disse, são 1.517 pessoas e o mais representa aquelas que estão neste momento a frequentar o nosso bootcamp e que daqui a um mês, quando finalizarem, vão encontrar um emprego e, portanto, esta história continua. São todas elas caras diferentes, mas todas elas muito importantes. Dar-vos aqui um bocadinho de contexto, desde 2015, já realizámos 80 bootcamps, tivemos mais de 22 mil candidatos e atualmente estamos no Porto, em Lisboa, a finalizar na Ilha Terceira, nos Açores, mas já passámos por sítios como Aveiro, Holanda, Ilha da Praia, e já vos vou contar um bocadinho dessa história. E o que é muito interessante, aqui dois indicadores que para nós são fundamentais, tem a ver com o entry-level de salário que as pessoas quando saem do bootcamp têm. Estamos a falar de um salário líquido médio de 1.183 euros mensais, o que é extremamente interessante para quem vem numa situação de desemprego ou que tipicamente vem de empregos mal pagos e consegue fazer esta transformação. E no ano passado tivemos esta magnífica taxa de empregabilidade a 3 meses de 98%. É uma taxa que é certificada e auditada pela Ernst & Young e nós fazemos questão disto. Bom, o que é que vos posso contar da história, que eu acho que isto é que é importante perceber. Eu hoje vou-me focar muito como é que isto nasceu, quais foram as ideias iniciais e como em Portugal acontece, a maior parte começa num convite para almoçar. Um conjunto de amigos e conhecidos convidam-se entre si, olha, devias conhecer o Bernardo porque tem umas ideias engraçadas nesta área, devias conhecer o João porque tem aqui uma visão sobre o que é que há de fazer. E o fundo era como é que nós combatemos o desemprego que estamos a viver, e reparem, andamos para 2013, 2012, o desemprego que estávamos a viver em Portugal e como é que nós educamos as pessoas para lhes arranjar um emprego
nomeadamente numa área de tecnologia de informação, porque o mundo precisava de programadores. O mundo, em 2013, 2014, dizia que precisava de, em Portugal, 1000 programadores. Se chegarem para os números de hoje, é completamente absurdo. O mundo, como um todo, precisa de qualquer coisa como 25 milhões de programadores. Quer dizer que a necessidade continua a aumentar e o problema ainda não foi resolvido. A ideia surgiu e a forma de conseguirmos financiamento foi através de umas ideias que andávamos a discutir, nomeadamente conseguimos ganhar o orçamento participativo na Câmara Municipal de Lisboa, o que nos deu aqui um bolo de 150 mil euros desse orçamento participativo que nos financiava os primeiros bootcamps. Na altura, nós, e vocês vão ouvir daqui a bocado falar mais de um projeto pelo João Barata, que é o UBU, estava neste contexto do que é isto, o que é que nós podemos, quem é que avança para a frente desta ideia. Portanto, ganhámos a ideia, ganhámos 150 mil euros e agora? Quem é que está disponível? E todos estavam não disponíveis, o que é muito interessante quando há um grupo de ideias e o João Magalhães, o nosso CEO, foi de facto quem se chegou à frente para liderar esta ideia e para pôr em prática a ideia que seria levar a literacia digital e a educação, propriamente dita, de maneira a diferentes audiências, de maneira a criar o emprego. E uma delas era ensinar as jovens e crianças de maneira a no futuro, quererem entrar para esta carreira, e a outra foi, então vamos olhar para desempregados e então avançar com isto. Reparem, como é que nós vamos montar um bootcamp se nós não sabemos programar, não é? E esta foi talvez a primeira pergunta que este grupo tem. Como é que nós, e se nós não sabemos ensinar, nós não sabemos programar e não sabemos, a pergunta mais crítica então era, se tivéssemos uma academia e tivesses 4 meses para tirar licenciados do desemprego, que linguagem é que ensinávamos? Como nós não sabíamos responder isto, o que fizemos foi convidámos alguns founders que estavam na Startup de Lisboa, convidámos CTOs de empresas que eram nossas vizinhas, convidámos empresas que hoje são conhecidas, como a Codacy e a Landing Jobs, mas que na altura estavam a começar como nós. Convidámos professores da Universidade de Aveiro que tinham-nos acompanhado nestes brainstorms iniciais e convidámos na altura 2 programadores. E foi aí que nós descobrimos que havia um clubismo muito grande entre linguagens de programação. Aprendemos algumas coisas nesta festa, com cerveja e pizzas, que é a maneira mais fácil de fazer as coisas, e optámos por uma linguagem chamada Java, porque era aquela que nos parecia ser mais requisitada e mais aberta no mercado. E, portanto, esta é uma decisão muito interessante de escolhermos qual é o produto que nós vamos ter. Segundo passo, segunda escolha, precisamos de um CTO e não temos. Portanto, além de não sabermos ensinar, não temos quem vai, de facto, ensinar a programar. E eis que surge no Messenger uma pergunta do nosso CTO atual, o Rui Ferrão, na conversa, e aqui está a transcrição da conversa. Olha, eu estou aqui numa situação em que quero parar na vida, de parar de trabalhar, e estava a pensar voltar para a escola. E começa a fazer perguntas sobre a escola. E ao começar a fazer as perguntas sobre a escola foi muito interessante porque nós, esta pessoa sabe programar, esta pessoa tem contexto, se calhar até pode ser aqui uma oportunidade para nós de termos o nosso tão esperado CTO. Ao lado direito tem o resultado daquilo que foi a primeira aula que ele nos deu à academia, que fez parte do seu processo de recrutamento e obviamente ficou contratado. E é de facto, e foi aqui um primeiro passo extremamente importante para aquilo que são as bases da academia de hoje. A terceira pergunta foi: será que temos público para o nosso produto? Nós criámos um produto de raiz, completamente diferentes. Esta fotografia mostra como é que nós contávamos quantos candidatos já tínhamos, e há de facto aqui uma pessoa que é muito interessante, que é o Pedro Bringuenti. O Pedro Bringuenti foi a primeira pessoa que fez o Code Challenge que nós dávamos aos nossos candidatos. E porquê que isto é tão importante? Foi a primeira vez que nós realizámos e olhámos para o lado e dissemos: isto se calhar há gente que de facto quer se candidatar. E portanto esta é uma primeira validação de que aquilo que nós estávamos a pôr na rua era interessante e que fazia sentido. E essa também eu acho que é uma lição extremamente importante para vocês validarem as vossas ideias e aquilo que vocês podem fazer. Bom, a seguida
foi pensar como é que íamos dar as aulas. Nós tínhamos que ser diferentes de todos, nós queríamos criar uma excelência na educação, e foi tudo pensado ao pormenor, desde o pormenor das paredes serem todas pretas onde se pudesse escrever, a distância entre os computadores, temos os melhores computadores, que era um fator diferenciador das outras escolas que tipicamente têm o Bring Your Own Device, e nós estávamos a providenciar iMacs dentro da sala de aulas. As próprias mesas foram pensadas e desenhadas e foram medidas, como vocês podem ver as marcas no chão, tudo estava pensado ao pormenor. Mais ou menos. E quando eu digo mais ou menos, que é, nem todos os produtos estão pensados ao pormenor, o nosso também não estava, e então tivemos que inovar. Nós, na realidade, tínhamos o sílabus todo montado durante as primeiras 2 semanas, mas isto era um curso de 4 meses. E como é que nós íamos fazer o resto? E muitas das vezes, enquanto o Rui estava a criar o sílabus do dia seguinte, em que os alunos estavam a praticar e a fazer exercícios, fomos introduzindo aqui algumas atividades durante o nosso bootcamp, foi muito interessante, e atividades que muitas das vezes não têm, foram features, como nós lhe chamamos, muitas vezes não têm necessariamente, estão a ensinar matéria, mas não estão a ensinar necessariamente no computador. Bom, bootcamp a correr, qual é o próximo desafio que nós encontramos? Empregabilidade. E este slide não lhe falta fotografia, mesmo assim, não é? Portanto, nós não sabemos se o mercado vai aceitar os nossos alunos. Portanto, passámos o primeiro ceticismo e tivemos os desempregados a acreditarem que era possível, agora faltava vencer a barreira do lado do cliente e vencermos este problema da empregabilidade. O que é que foi muito interessante? Chamámos várias pessoas, mostrámos os nossos currículos, houve muita gente a dizer: esqueçam, um curso de programação para desempregados nunca vai resultar. E o que é certo é que cá estamos nós, 1517 pessoas depois, que estão empregadas na área. Parece que vence muito este ceticismo. Essa é uma das coisas que vocês vão encontrar muito, principalmente em ideias disruptivas, que existe um ceticismo muito, muito grande naquilo que nós queremos fazer. E às vezes até nós próprios temos que fazer acreditar. E o que foi muito interessante é que o Daniel, reparem que para nós é importante perceber, o Daniel foi a primeira pessoa que conseguiu encontrar aqui uma oportunidade. E foi uma oportunidade na Uniplaces, hoje uma das grandes empresas que ouvimos falar em Portugal. Ele tinha metido na cabeça que ia trabalhar para a Uniplaces. A Uniplaces só contratava licenciados e, portanto, nós tivemos aqui um grande desafio. Ele aceitou um estágio, e aceitou um estágio para a metade do preço do que toda a equipa da Uniplaces tinha. O que é certo é que ele conseguiu provar que sabia, conseguiu comprovar que tinha compromisso, e mais tarde reviram-lhe o contrato, e essa foi, de facto, mais um sinal que este projeto era preciso. E esse sinal vem eu vou-lhe chamar carolice das pessoas, do empenhamento das pessoas, daquilo que é o acreditar nas qualidades que temos e levar avante aquilo que fizemos. Bom, tal como estamos hoje aqui numa destas partilhas, fomos convidados, o João Magalhães foi convidado para ir ao Norte e pensou que ia ser uma seca para falar sobre economia social. E o que é certo é que no final da apresentação, o Presidente da Câmara do Fundão foi feito com ele e disse: para a semana estou em Lisboa e gostava de ter a Academia de Código no Fundão. Onde é que fica o Fundão, não é? Perguntou muita gente. Hoje em dia, muito mais falado, mas se andarmos 10 anos atrás, o interior estava, e continua esquecido, mas estava lá. Isto pode parecer que é um mar de rosas, não é? Isto está tudo a acontecer tão rápido, até porque já vou com 10 minutos de apresentação, e eu queria-vos mostrar nos últimos 5 minutos aqui, de facto, desafios que nós tivemos do ponto de vista de internacionalização das coisas que nós fizemos. O que é certo é que temos uma segunda localização, mas o dinheiro acabou. E o dinheiro acabou e, portanto, é o próximo desafio. Como é que nós passamos de gratuito para pago? Quem é que vai pagar 5.000 euros por isto? E nós tínhamos um número, porque 8.000 euros era o custo que o governo tinha por um desempregado ou por alguém que estivesse em idade ativa, mas não estivesse a trabalhar nem a estudar, e, portanto, e durante 12 meses, por cada 12 meses. E nós achávamos que se reduzíssemos em tempo para 4 meses e custasse apenas 5.000 euros, nós íamos ter apoio de qualquer governo. O que é certo é que, do ponto de vista político, havia muita vontade, do ponto de vista técnico, nem sempre. Havia muitas barreiras naqueles detalhes, no caso do IFP, de não podemos dar 5 dias por semana de aulas, tem que ser 4, não pode ser mais do que 8 horas por dia, não podemos ter mais do que um professor na sala, e portanto nós tínhamos todas as barreiras burocráticas e administrativas, embora existisse muita vontade. E foi aí que nós começámos a procurar formas diferentes de nos financiar, e eu já falo um bocadinho sobre isso. Mais à frente fomos para Cabo Verde, e para a Ilha Terceira, desculpem, ainda antes de irmos para Cabo Verde, surge uma oportunidade de irmos para a Ilha Terceira. Extraordinário, um projeto
espetacular. Ao contrário no fundão havia empresas, não havia pessoas, e portanto o trabalho era criar esse ecossistema e trazer as pessoas. Na terceira havia pessoas, não havia empresas, e portanto o challenge era diferente. Mais à frente também já vos vou mostrar os números espetaculares que conseguimos na Ilha Terceira. Era o mesmo objetivo, desafios completamente diferentes, porque uma coisa é atrair pessoas individuais a mudarem-se, outra coisa é atrair empresas a mudarem-se, neste caso, para a Ilha Terceira. Muito gratificante o resultado que tivemos, de ver que conseguimos transformar uma geração que a perspectiva era, ou vou para o continente, e portanto tenho que sair aqui das minhas terras e mais uma vez desertificar uma zona que já não é popular, em termos de população, muito elevada, e poder dar uma oportunidade. Bom, a nossa história dava um livro, e de facto já fomos mencionados no livro, porque nós começámos com o orçamento participativo, como vos disse, mas também nós fomos o primeiro título de impacto social em Portugal. O primeiro foi da UBU, o João Barata depois vai já vos falar sobre o que é esse projeto UBU, e o segundo foi a Academia de Código. E o título de impacto social, só do ponto de vista histórico, surge em Londres para financiar um projeto que acontecia numa prisão. E o António Miguel, quando veio para Portugal, ainda não existia Portugal de Inovação Social, ainda foi antes disto, traz-nos esta ideia de que com títulos de impacto social em Portugal podíamos financiar podia ser uma forma de financiamento da nossa atividade. O que acontece é que viemos aprender mais tarde, e isto foi de facto um problema para nós, é que, entre outras coisas, o título de impacto social em Portugal, ao contrário dos outros países, estava alavancado por fundos comunitários. E vocês têm essa noção de que existem toda uma carga administrativa de justificação de todas as despesas ao cêntimo, de timings de comparticipação e tudo mais, que fez com que nós tivéssemos literalmente à beira da falência, por não ter... éramos muito sexy, era muito sexy falar da Academia de Código, está a criar muitos empregos, está a gerar, está a tirar desempregados, a ensinar, mas no final do mês era preciso ter dinheiro para pagar os ordenados e estava difícil. Conseguimos um empréstimo bancário na altura sem ter nenhum track record, porque éramos uma empresa muito, muito recente no mercado. Lançámos o primeiro crowdfunding de 25 mil euros, que depois pagámos a todos. Fizemos um segundo de 75 mil euros e, na realidade, entramos na história em Portugal com um valor de 400 mil euros na nossa terceira ronda de crowdfunding, tinha sido o máximo até à altura. Reparem, isto de 2014 até 2018 foi assim que fomos sobrevivendo. E em agosto de 2019, de facto, dá-se aqui uma transformação, fazemos a primeira ronda de capital e a Explorer, o nosso investidor que hoje ainda nos acompanha, investiu 1,5 milhões e isto ajudou-nos, de facto, a combater algumas das formas como nós estávamos a trabalhar e a dar o passo em diante. Somos livre, somos referência nesse livro, aconselho-vos a ler, aconselho-vos a ler... Aqui está ele. Aconselho-vos a ler porque acho que é extremamente interessante. Bom, a partir daí há um infinito e mais além. Fomos à Holanda, tivemos em Aveiro, tivemos em Cabo Verde, tivemos em Sintra e tivemos uma pós-graduação no ISCTE que foi muito importante para nós, não necessariamente pela localização, mas acima de tudo porque foi a primeira vez que uma academia, neste caso uma instituição universitária, nos ajuda a credibilizar o nosso currículo, porque não fizeram qualquer alteração. E isso foi muito importante para nós. O que é que correu bem, o que é que correu mal? Bom, correu bem que experimentámos coisas novas. O que é que correu mal? Não escolhemos talvez os parceiros certos na altura certa. Os contextos que nos tinham passado, quer na Holanda, quer em Cabo Verde, não eram reais. E nós, se calhar, deveríamos ter feito aqui algum trabalho de validação no terreno. O que acabou por acontecer foi que, quer na Holanda, quer em Cabo Verde, Cabo Verde mais cedo, mas na Holanda, o Covid acabou por ser uma boa justificação para voltarmos para casa, repensar e mudar a estratégia de dispersão para concentração. E esta acho que é uma pergunta que vocês vão ter, e quanto mais cedo conseguirem resolver isto, melhor. Vamos evoluir para a escala e para um movimento educativo em que temos 10 mil alunos, ou vamos apostar em qualidade e temos 1000 alunos, mas são os 1000 melhores alunos do mundo. E foi por esta segunda parte, para esta estrela que nós avançamos. E acho que isso representa muito bem nos 98% de employability, nas empresas onde os nossos alunos trabalham, e eu acho que isto é extremamente importante falar na qualidade. A qualidade do produto é de facto diferenciadora. É isso que nos vai trazer o reconhecimento no mercado. É isso que nos vai trazer o reconhecimento
pelos experts da indústria. E eu gostava de todos os prémios que recebemos, gostava de vos mostrar aqui dois que são principalmente importantes. Começar pelo Course Report, que é uma instituição independente e que avalia todos os bootcamps no ano. Nós, em 2022, já em 2021 e em 2022, fomos considerados Best Coding Bootcamp no mundo, e eu acho que isso é muito importante. A outra componente de qualidade de trabalho tem a ver também com a certificação. Nós somos, desde 2018, B Corporation Certified. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existe também uma instituição que certifica as boas práticas que nós praticamos. E este ano tivemos a honra de ser, existem 5 categorias, nós na categoria de Customers fomos eleitos fomos nomeados como Best for the World, reconhecidos como Best for the World, significa que nós estamos nos top 5% das empresas mundiais da nossa dimensão com as boas práticas de mercado. É um reconhecimento que vos deixo, porque acho que é mesmo importante, se vocês começarem a fazer estes procedimentos desde o princípio, terem certificações nas vossas áreas, é extremamente importante. Como vos disse há bocado, 3 anos de fundão, foram 9 bootcamps, foram 180 alunos que encontraram emprego no interior do país. 4 anos nos Açores, 13 bootcamps, 276 alunos e 22 empresas que se mudaram para abriram escritórios nos Açores. Em Cabo Verde não tivemos tantas oportunidades, mas foram 22 vidas que mudámos. Isto é extremamente importante, dar-vos os números, dar o impacto social que nós temos, porque reparem, é disto que nós vivemos. Nós somos uma equipa que está focada em empregabilidade. E essa componente para nós é muito importante. Esta é apenas a equipa de gestão, temos mais de 201 pessoas que fazem um produto, ou produtos neste momento espetaculares, e é para isso que aqui temos. Ficam os meus contactos, obrigado, e peço desculpa por ter roubado um bocadinho mais tempo, mas acho que era importante passarmos a história, porque é de histórias que as ideias também se nascem. Muito obrigado, Ricardo. Para falar então um pouco da empresa que se segue, convido Aníbal Faria, CEO da P55 Art. Olá a todos. Obrigado por estarem aí desse lado a ouvirem um bocadinho a minha história. Não sei se é tão interessante como a história anterior que ouvimos, mas no fundo eu conto-vos um bocado da história da P55.art, que tem muito a ver com a pandemia e tem muito a ver com uma questão que eu acho que é fundamental, que é democratizar o acesso. Como falamos anteriormente, democratizar o acesso à tecnologia, no nosso caso, democratizar o acesso à arte. Eu desde pequeno sempre achei que a arte era algo muito interessante, mas muito fechado, muito pouco transparente, muito fechado entre 4 paredes, e achava sempre que a experiência de visitar uma galeria de arte ou a experiência de visitar um museu era uma experiência que deveria ser mais aberta, mais transparente e deveria ser para todos. E nós, eu já tinha uma ideia na cabeça já há alguns anos, e em 2020, quando começa a pandemia, eu reparei que nós estávamos perante um desafio muito grande naquilo que era a comunidade da arte, que era o facto de os artistas irem ficar sem trabalho. Normalmente um artista tem muito pouco, ou tinha muito pouca experiência digital, pouca visibilidade no mercado digital e não sabia trabalhar o mercado digital. As galerias iam fechar e nós precisávamos encontrar uma solução estilo marketplace onde as pessoas pudessem anunciar os seus trabalhos e pudessem continuar a sobreviver, ou seja, continuassem a mostrar o seu trabalho e a vender os seus produtos. E foi por isso que em 20 de janeiro de 2020, já a perceber aquilo que se estava a passar na China, abrimos a P55. E eu, antes de avançar muito mais, vou partilhar convosco o nosso vídeo que explica um bocadinho aquilo que nós fazemos. E que vos conta um bocado da nossa história. Só aqui um desafio agora que temos aqui. A arte chegou à sua casa de forma fácil e imediata com a P55.art. Com a velocidade dos novos tempos e abraçando o futuro, a P55.art abriu o mundo da arte diretamente para si. P55, a plataforma online onde pode comprar arte de forma rápida e segura. Buy art like an expert. E claro que com isto nós percebemos que o nosso primeiro grande desafio
no mundo da arte foi abrir o mercado e tornar a arte um produto de massas, em que nós conseguíssemos encontrar um novo público e um público que quisesse comprar arte. E esse foi o grande desafio que acabou por ser a primeira pedra no caminho da P55. Nós estamos naturalmente pouco habituados a comprar arte, temos pouca experiência em comprar arte e achamos que a arte é uma coisa muito elitista, que não é para todos. E nós acreditamos que é precisamente o contrário. A arte acaba por ser um bem de decoração, acaba por ser uma coisa que nós podemos e devemos investir, e posso-vos contar um bocado sobre também o valor da arte enquanto investimento, mas principalmente devemos ter mais arte dentro da nossa vida. Criar toda uma empresa que permitisse aos artistas vender online, às galerias vender online, perceber que existe um segmento para isso e que ele está em crescendo, foi aquilo que me motivou. Nós hoje em dia trabalhamos com mais de 1000 artistas, com mais de 400 galerias, temos mais de 18 mil clientes ativos na nossa plataforma, temos mais de 800 mil visitas mensais na nossa página, e isso mostra muito que existe um mercado e que esse mercado não estava a ser bem trabalhado. E foi isso que me lançou para este desafio. Nós vamos encontrar sempre muita gente no início, eu reparei nisso quando comecei a abordar até os vendedores, ou seja, os artistas e as galerias. Eles disseram que era um projeto sem futuro. Como é que é possível comprar arte sem estar a vê-la, sem lhe tocar, sem estar a vê-la fisicamente? Como é que é possível nós conseguirmos transportar arte do ponto A para o ponto B? Como é que é possível criar um mercado circular de arte? E isso acaba por ser sempre uma motivação para qualquer empreendedor. Nós reparamos que muitas vezes nós vamos ter mais gente a dizer que não do que a dizer que sim, mas a insistência e a persistência é aquilo que nos leva, é a nossa gasolina. Para um empreendedor acaba por ser isso, acaba por ser a nossa gasolina. E a nossa temática de democratizar o acesso à arte ganha vida com este projeto que nós desenvolvemos, que hoje em dia tem mais de 10 mil produtos e que acaba por assegurar àquelas pessoas que não estão habituadas a comprar arte uma experiência de utilização tão simples como comprar umas calças em qualquer marca de roupa, um produto que chega rapidamente à nossa casa, que nós conseguimos comprar com todas as facilidades de pagamento possíveis e imaginárias, e é giro que nesse aspecto Portugal, que é um país com pouca tradição na arte, acaba por ter um universo de pessoas muito interessantes para trabalharem, principalmente naquilo que nós estávamos também a falar na apresentação anterior, que é pessoas dispostas a mudarem a sua vida de trabalho para trabalharem em projetos diferentes como o nosso projeto. E isso é muito gratificante. E eu acho que do ponto de vista de aprendizagem, aquilo que eu enquanto empreendedor tenho vindo a perceber é que Portugal tem um ambiente muito empreendedor. Nós estamos, na verdade, desde sempre habituados a ter que ter um poder de desenrasque muito grande. Isto não começou agora, começou há mais de 500 anos atrás. Nós sempre percebemos que tínhamos um mundo muito grande ao nosso lado, que era muito difícil desafiá-los diretamente, mas indiretamente nós conseguimos sempre marcar a nossa posição. E o que queremos mesmo é que a P55 no futuro acabe por ser a plataforma líder no mercado circular de venda de arte. Nós hoje em dia já estamos, aliás eu estou em Espanha neste momento, já temos escritórios em Madrid, já somos líderes na Península Ibérica e esperamos que nos próximos 5, 10 anos eu esteja aqui também para vos contar a minha história de como é que chegamos a unicórnio ou alguma coisa assim parecida. E no fundo é isto, é dizer-vos que existem sempre desafios, mas com muita persistência nós portugueses temos a capacidade de ultrapassá-los sempre, sempre. Obrigado, Aníbal. Nada. A terceira empresa da manhã de hoje que vem aqui falar é a Ubo e está representada por João Barata. João?
Estou a chegar. Já Perfeito. conseguem ver o meu ecrã? Sim. Entrar em modo de apresentação. Confirmem-me só que conseguem ver Está tudo o ótimo. meu Sim. ecrã na totalidade. Conseguimos ver. Ok. Olá, bom dia a todos. O meu nome é João Barata e hoje venho-vos falar da UBO. Antes de começar, quero agradecer a apresentação pelo convite e pronto, espero que gostem da apresentação da empresa e de algumas das imagens, das mensagens que vos trazemos. Em primeiro lugar, uma pequena introdução acerca de mim. O meu background académico é engenharia na área de telecomunicações e mais recentemente fiz um mestrado em gestão. Comecei a minha carreira como engenheiro na PT, agora Altice. Uns anos depois desenvolvi o interesse pela área da gestão e mudei para uma consultora de estratégia, a Arthur D. Little. A minha experiência com startups começou há pouco mais de 10 anos, na MyChild, em que ajudávamos creches e jardins de infância na comunicação com os pais. Depois fui para a GuestU, uma startup na área de tecnologia para turismo, que ajudava hotéis e apartamentos no engagement com os hóspedes. Desde 2018 sou diretor de operações na UBO. E, portanto, este contexto serve também, no fundo, para enquadrar a minha apresentação e depois as mensagens que tenho no fim. Ou seja, eu nunca fui founder, não fui founder nestas 3 empresas, fui parte das equipas de gestão e acompanhei momentos-chave das empresas, enquanto diretor de operações, que tipicamente numa startup é o nome curto para dizer que faço tudo aquilo que o CEO não quer fazer. De forma muito resumida, a UBO é uma startup de educação e de impacto social que ensina as crianças a programar. Aproveitando a deixa do Ricardo, que falou da Academia de Código, a UBO nasceu de uma forma muito próxima da Academia de Código, nasceu até com o nome Academia de Código Júnior, e no fundo é uma abordagem diferente dos fundadores da Academia para tentar endereçar mais a montante o problema que o Ricardo abordou. A UBO nasce da observação do impacto crescente da tecnologia nas nossas vidas e a ideia principal de que a tecnologia, a ciência da computação e a programação têm o poder de mudar as crianças, as suas perspectivas de futuro e as suas comunidades. Alguns dirão que as crianças aos dias de hoje já nascem no meio da tecnologia e que ao crescer vão estar preparados para os seus desafios. Há quem se chame nativos digitais, mas a verdade é que muitas vezes elas usam apenas estes recursos para jogos ou redes sociais e nós achamos que isso é insuficiente. Assim, o paradigma que nós queremos ajudar a mudar é precisamente esse. Criança, aluno, que é meramente utilizador de tecnologia, para criança criadora de tecnologia e dessa forma empoderada para construir um futuro melhor para si e para as suas comunidades. Pelo meio, neste processo de aprendizagem, queremos ajudá-los a desenvolver competências que hoje em dia, algumas destas competências que se referem como competências do século XXI e que vão ser importantes para o seu futuro, como são a capacidade de resolução de problemas, o raciocínio lógico e até a criatividade. Ou seja, na UBO, e por comparação com a Academia de Código, o objetivo não é a empregabilidade, nós não queremos, ou não faz sentido pensar que todas as crianças que passam pela UBO nestas idades venham a ser programadoras, mas seguramente vão estar mais preparados para lidar com tecnologia, vão estar mais preparados para os empregos do futuro, em que a tecnologia vai ter um papel importante. O que é então a UBO? A UBO é uma plataforma com currículos e conteúdos próprios para ensinar programação nas escolas por adoção dos professores ou em casa por adoção dos pais. No centro dos nossos currículos nós temos ciência da computação e programação,
e, no fundo, com uma linguagem e abordagem acessíveis, ilustração, adaptação às idades, nós introduzimos os temas e os conceitos de programação de uma forma muito gradual. Adicionamos uma camada STEAM. STEAM é um acrónimo para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, e no fundo é a nossa forma de fazer as ligações às outras disciplinas. E por último, temos uma camada de sustentabilidade e cidadania, através da referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e aqui a ideia é que, ao longo das nossas aulas, existe uma narrativa subjacente aos exercícios, em que a ideia é mostrar a aplicação da tecnologia no contexto dos desafios que o mundo enfrenta. Ou seja, não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia num contexto em que pode beneficiar o mundo e ajudar a resolver problemas que o mundo tem. E posso dar exemplos como a ação climática, as energias renováveis, a proteção dos mares, são alguns dos temas que nós abordamos em cada uma das nossas aulas. Na perspectiva dos professores, a UB procura ser uma solução completa, desenhada para qualquer professor, nomeadamente exemplificando os professores do primeiro ciclo, da primária, que habitualmente não utilizam tecnologias. Para isso, nós tentámos desenhar a plataforma para ser super intuitiva e complementamos isso com formação, planos de aula, instruções e acompanhamento ao longo do ano. Para os alunos, com esta abordagem, nós queremos ajudar a criar uma experiência que seja enriquecedora e motivadora. Eles veem vídeos, fazem exercícios que são apelativos, aprendem enquanto jogam, quase sem dar por isso, e à medida que evoluem na nossa plataforma, tornam-se aptos a desenvolver projetos e aí então estão a criar, sejam histórias, sejam jogos, e portanto estamos a dar-lhes então, ou a concretizar aquela visão de que vos falei no início de criança criadora de tecnologia. O feedback tem sido muito positivo desde que iniciámos, e os testemunhos dos professores referem benefícios a vários níveis. O envolvimento dos alunos com as escolas, e nós temos projetos, nomeadamente em escolas TAPE, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, e vemos isso a acontecer, alunos que estavam desinteressados da escola e que, através da UB, mas talvez fosse, no fundo, é tecnologia na educação, é educação em moldes diferentes, a funcionar para aqueles miúdos que de outra forma estavam a desinteressar-se e se calhar a seguir um caminho de insucesso escolar. Outros benefícios têm a ver com o contributo para as aprendizagens, ou seja, não é só aprender programação, aqui temos o exemplo do benefício cruzado que pode existir, no caso, na aprendizagem das letras. E, por último, aquela ideia de as crianças descobrirem o potencial e as possibilidades da tecnologia enquanto criadores. A UBO hoje já tem uma presença global, está disponível em português do Brasil, inglês e espanhol. Trabalhamos quer com escolas públicas, quer com escolas privadas em mais de 20 países, um pouco por todo o mundo. E desde o arranque já foram realizadas mais de 25 milhões de atividades na nossa plataforma. Esta foi uma apresentação breve da UBO e agora tenho uns slides que eu julgo que respondem mais diretamente aos tópicos que a organização sugeriu abordar e que falam um pouco do percurso desde o lançamento e as aprendizagens que fomos fazendo pelo caminho. Começando pelo processo de lançamento do projeto. A hipótese inicial que nós colocámos foi, e recordem-se, nós
nascemos ao lado da Academia de Código, portanto, na Academia de Código estávamos a ensinar adultos através de cursos presenciais, bootcamps, intensivos, com o foco na empregabilidade. No caso das crianças, a ideia era, será que podemos contribuir para resolver este problema que estamos a observar nos adultos e podemos começar a trabalhar neste problema mais cedo? Portanto, a hipótese é, será que é possível ensinar programação a crianças e será que elas desenvolvem competências ao longo desse processo? Fomos validar a hipótese e para isso não construímos imediatamente a UB, nós fomos para as escolas dar aulas com ferramentas de terceiros, não havia UB. Fomos falar com os professores, falar com os alunos, observar esta interação e, em paralelo, fizemos um estudo de impacto com a Universidade Nova de Lisboa para medir os resultados que nós tínhamos na matemática e no desenvolvimento de competências como o raciocínio lógico e com isso validar a hipótese que tínhamos. Essa experiência, que durou meses, inspirou-nos então para, enquanto modelo inicial, desenvolver a UBO, um produto, uma plataforma Software as a Service, para ser utilizada pelo Everyday Teacher. Portanto, tínhamos um objetivo por um lado, de inclusão, de não ser uma ferramenta para colégios e poder ser uma ferramenta para escola pública e para qualquer escola pública, qualquer professor, quer em Portugal, quer fora de Portugal, e para isso desenvolvemos a UB como uma solução quase chave na mão, ou seja, não somos simplesmente uma ferramenta para ensinar programação, temos mesmo aula 1, aula 2, aula 3, para que qualquer professor possa utilizar a nossa plataforma. Em termos de go-to-market, na altura definimos que iríamos tentar crescer e escalar com uma distribuição através de revendedores. Pronto, e eu vou voltar a estes 2 pontos daqui a pouco. Aos dias de hoje, no segmento escolas, portanto, referi-vos, nós temos uma solução para escolas e outra para utilização em casa. Começámos pelas escolas, no segmento B2B, B2Gov, vamos terminar o ano com cerca de 100 mil alunos a utilizar a plataforma e temos como projeto mais emblemático o título de impacto social, para a utilização da UBO de forma gratuita nas escolas públicas do continente. O desafio continua a ser o go-to-market. No caso do segmento B2C, a utilização da UBO em casa, estamos numa fase de lançamento e aqui o desafio é um palavrão do mundo das startups, é o Product Market Fit, e portanto é aquela fase em que nós estamos a fazer pesquisa, entrevistas, a adaptar o produto, a ver o produto a ser utilizado e a iterar para melhorar e tentar chegar a mais pais mais depressa. Neste período, o que é que foram algumas das nossas aprendizagens? A primeira mensagem, vocês, enquanto futuros empreendedores, vão ler isto mais do que uma vez, mas acho que não custa recordar. O Ricardo falou um bocadinho, e nós enquanto UBO, acompanhamos parte desse processo. Não é fácil financiar estes projetos. Portanto, esta mensagem é importante. Na maioria dos casos, o tempo e o dinheiro que é necessário para atingir os resultados vão ser superiores ao planeado. E, portanto, enquanto futuros empreendedores, não quero mais lembrar para ter isso em conta, ter todas as almofadas possíveis. Ou seja, nós queremos ser ambiciosos e arrojados, mas, sobretudo no caso em que seja necessário financiamento externo, nunca é demais uma almofada ou duas. Depois, aqui uma mensagem mais relacionada com o processo da UB, muito específica à UB, que é
é frequente nós, e quando falamos em startups, e na introdução falou-se em pensar startups logo para o mundo inteiro e não só para Portugal, esta preocupação com escala tem um tempo certo. E eu posso dar 2 exemplos da UBO, um em que nós, eu acho que fizemos isto bem feito, e outro em que não fizemos e ainda hoje estamos a sofrer um pouco com isso. No caso do modelo, aquilo que hoje é uma plataforma, nós fizemos as coisas bem feitas. No início, fomos às escolas dar aulas e sabíamos que isso não era escalável, mas a partir daí percebemos o que é que tínhamos de construir e foi uma plataforma, esta sim, escalável. Ou seja, nós, se quiséssemos estar em todas as escolas, se quiséssemos estar com estes 100 000 alunos, teríamos que ter centenas, talvez milhares de professores. Era um modelo que seria muito difícil de escalar. Através de uma plataforma, nós, no fundo, passamos a bola aos professores e deixamos que sejam eles a dar a plataforma. Estamos disponíveis na cloud e, portanto, somos altamente escaláveis. Mas fomos à procura da escala no tempo certo. Já no caso do go-to-market, é uma aprendizagem que nós temos. Nós fomos diretamente atrás da escala e fomos procurar revendedores para distribuírem a nossa solução, mas antes não fizemos o trabalho de casa. De facto, o modelo escala, mas nós não tivemos o processo de aprendizagem que pudesse suportar isso. Não criámos o processo e passámos a bola a estes distribuidores e aqui foi uma preocupação com escala que, olhando para trás, veio cedo demais. A mensagem para terminar, aqui específico ao setor da educação, é um setor que tem características muito específicas e que eu julgo vocês, querendo empreender neste setor, devem ter em conta porque demoram a mudar. É um setor que, não obstante boas práticas, bons exemplos, em média se pode caracterizar como um setor que tem algum conservadorismo nas decisões e alguma resistência à mudança. Tem um ciclo de vendas longo e sazonalidade. No caso do setor público, é extremamente sensível a ciclos políticos. E por outro, que é um desafio para o produto e para o posicionamento, para o go-to-market, que é um setor onde há muitos stakeholders. Nós podemos ter os ministérios ou as direções gerais de educação a determinar políticas, currículos, temos os diretores das escolas, temos os professores, temos os pais, temos os alunos, e portanto são muitos stakeholders, alguns são os nossos utilizadores, outros são os nossos influenciadores. Portanto, ao pensar quer no produto, quer na forma de o servir, quer nas mensagens e a quem tentamos vender, é uma gestão que é complicada. Dito isto, é um setor onde, francamente, vale a pena empreender. É muito gratificante e portanto, falei de algumas dificuldades, é preciso ter presente, mas vale muito a pena trabalhar neste setor e, portanto, vamos a isso. Deixo aqui o meu contacto e obrigado. Muito obrigado, João, por esta partilha. Para falar um pouco da empresa que segue, convido André Borges, da Dream Shaper. Olá a todos, bom dia. É um prazer estar aqui, ainda por cima com a API, que vão perceber que temos aqui uma similaridade grande e para entender um bocadinho isso eu tenho que vos levar até 2009, porque apesar de estarmos aqui a falar da Dream Shaper, a Dream Shaper não aparece espontaneamente. A Dream Shaper começa em 2009 com uma associação que tinha exatamente como missão e como objetivo e como propósito fomentar e ajudar pessoas a estruturarem as suas ideias empreendedoras. A Associação Querida Portugal, alguns podem já ter ouvido falar, mas tal como se dizia aqui ao início, como o Ricardo, se não estou em erro, dizia, é uma daquelas coisas que começa com um convite para almoçar.
um grupo de jovens em 2009, no meio de uma crise, também parece ser algo que se repete constantemente. Em momentos mais difíceis aparece uma força de transformação e uma vontade de deixar o mundo que nos rodeia um bocadinho melhor e facilitar o processo de outros. E é exatamente como aparece a Acrita Portugal, um grupo de jovens que trabalhavam em grandes multinacionais ou já tinham fundado as suas próprias empresas, têm a visão, o desejo de ajudar qualquer um a abrir a sua própria empresa. E, obviamente, com pouquíssimos recursos, no sótão de um dos fundadores, tem-se esta visão de, se nós conseguirmos ajudar 20 pessoas por ano a estruturarem um modelo de negócios, a estruturarem a sua ideia, trazê-la para o mundo real, estas pessoas vão ganhar experiência, vão poder ajudar terceiros e as suas empresas também vão trazer valor para a economia como um todo. Obviamente que estávamos preparadíssimos para fazer este acompanhamento a 20, 30 pessoas por ano, mas no primeiro ano de existência da Acrita Portugal apareceram 300 participantes. E é engraçado porque não se chamava Dream Shaper, chamava-se Dream Factory, mas a primeira ferramenta semelhante àquilo que é hoje em dia a Dream Shaper tem como único propósito ajudar a escalar aquilo que era uma iniciativa de apoio ao empreendedorismo, ou seja, ajudar como é que se capacita em grande escala, e para nós na altura já era grande escala, 300 participantes. A Acrita Portugal depois continuou a crescer, chegámos a ter mais de 15 mil projetos por ano, pessoas que chegavam, muitas delas só no estágio de ideia, sem saber o que é um plano de negócios, o que é um detalhe de um plano financeiro, um detalhe de um plano de marketing, como é que se faz empatia, como é que se faz prototipagem e como é que se faz toda esta formação de uma forma escalável. Obviamente tivemos que recorrer à tecnologia e é aqui um bocadinho que aparece o embrião do que viria a ser a Dream Shaper. Uma ferramenta que daria muita autonomia ao utilizador final, ao aluno, ou neste caso ao empreendedor, para consolidar conceitos e desenvolver proativamente os seus projetos. De 2009 até 2014, não só a Acrita Portugal continuou a crescer, mas também se começou a perceber que havia aqui um espaço, num formato mais académico, de usar aquilo que era a aprendizagem de capacitar pessoas em escala da Acrita Portugal no ambiente académico. Okay? Então, em 2014, também aqui um bocadinho no mote do Born Global, nós decidimos ir para o Brasil e começarmos primeiro a arranjar uma maneira de pagar as contas e depois com a ambição de ter o mesmo impacto que já tínhamos em Portugal. Eu acredito que em 2014 já tivéssemos em alguns milhares de participantes nos concursos da Acrita Portugal e queríamos fazer igual no Brasil, um país muito maior, certeza que vai correr bem. E na altura também começámos a perceber a importância de ter junto de nós um bocadinho os maiores especialistas da área. Então fomos buscar um board académico que incluía professores de Harvard e Stanford e não só estes trazem um grande conhecimento, mas também acabam a servir como um selo de validação daquilo que é o vosso projeto. E se calhar, eu tiro já aqui a primeira dica para futuros empreendedores, assim, independentemente da área em que estejam a trabalhar, há sempre pessoas que estão 5 anos, 10 anos, 30 anos mais à frente do momento em que estão a passar. Então, obviamente, temos que alavancar toda a sua experiência para também reduzirmos os erros, validarmos um bocadinho aquilo que são as nossas teses e não cairmos no erro de ficar apaixonados com a nossa visão. Nós estávamos apaixonados com a nossa visão quando chegámos ao Brasil. Tivemos a sorte de chegar a contacto com a Fundação Lenin, que é uma fundação muito grande daquele lado do Atlântico, com um propósito não só de impacto social, mas também um forte foco naquilo que é o mercado educacional. Mas nós íamos com a visão de vamos fazer um concurso de empreendedorismo igual ao que tínhamos em Portugal, mas muito maior. Errado. Porque tal como os portugueses também têm aquele poder do desenrasque, também no Brasil a cultura empreendedora é muito forte. No entanto, havia um espaço gigante de trazer um bocadinho o que era a abordagem de desenvolvimento de projetos para dentro das salas de aula. E nessa altura, em 2015, tivemos a sorte de, junto da Fundação Lenin e outras fundações, levantarmos aquilo que foi, primeiro, não considero investimento, mas o primeiro dinheiro capaz de pagar contas e de validar aquilo que era a nossa tese de impacto. Então fizemos um projeto há 3 anos, com a Fundação Lenin e outras fundações parceiras, que acabou a impactar
100 mil alunos em escolas públicas, na altura no desenvolvimento de projetos empreendedores dentro da sala de aula, e aí eu tenho mesmo que fazer aqui nota, tanto ao Ricardo como que tem o seu impacto validado com auditorias da Ernst Young. Muitas das vezes nós temos facilidade em atirar para cima da mesa, seja em pitch, em investidores, seja a clientes, aquilo que é o nosso impacto. Mas é o nosso impacto com as nossas palavras. Vale o que vale. Por mais honestos e transparentes que tentemos ser, nós temos sempre a nossa visão de quem está no dia-a-dia a ver o impacto que temos em alunos, em professores, em outros stakeholders, mas não temos a visão fria de qual é que é o vosso impacto real. E nós, na altura, fizemos um estudo de impacto contratado pela Fundação Lehman, que acabou a validar não só o nosso impacto social neste projeto com 100 mil alunos em escolas públicas, que foi fundamental para a Dreamshaper ser o que é hoje. Nós tivemos que aprender tudo, imaginem. Se em Portugal é difícil trabalhar com escolas públicas, no Brasil esta dificuldade aumenta exponencialmente. Os professores estão um pouco engajados, o acesso à tecnologia, ainda por cima em 2015, era muito reduzido, e a quantidade de dificuldades acumula-se a uma velocidade quase inacreditável. Uma coisa é vocês terem o vosso projeto pago e terem um objetivo de impacto. Outra coisa é todas as trivialidades quando se está a tentar escalar uma empresa com uma robustez de operações no mínimo questionável na altura. Hoje em dia nós temos muita facilidade em entrar por um cliente adentro e fazer deploys para 50 mil alunos, 100 mil alunos, e eu acho que até hoje ainda devemos muito daquilo que foi a dureza de fazer este primeiro piloto com 100 mil alunos em escolas públicas de São Paulo e Espírito Santo no interior, com pouquíssimas condições tecnológicas para validar isso. Esse estudo de impacto trouxe um viés extremamente importante para aquilo que fazemos hoje, que foi a validação do desenvolvimento de competências socioemocionais, que já foram faladas aqui, podem ser chamadas competências do século XXI, competências socioemocionais, mas tudo o que não são competências técnicas, porque normalmente o mercado de trabalho acaba-vos a contratar por competências técnicas, o que é que está no vosso currículo, o que é que sabem fazer, e infelizmente a despedir-vos por falta de competências socioemocionais, capacidade de trabalho em grupo, resiliência, etc. E tudo isso é o que nós fazemos indiretamente com a Dreamshaper. Okay? Pegámos neste estudo de impacto e também começámos a direcionar um bocadinho o nosso produto. Ou seja, sairmos um bocadinho do que era uma ferramenta de desenvolvimento de projetos empreendedores para sermos realmente uma ferramenta para a implementação de metodologias ativas. O ensino, é bom ter aqui mais colegas de educação, tem um problema grande, que é, há muitos anos, sabe-se o que é correto, mas se olharem para a sala de aula de hoje, ou olharem para a sala de aula do século XIX, a coisa não muda muito. Porquê? Porque nós sabemos o que é correto. O aluno tem que ser protagonista no processo de aprendizagem, tem que ter um papel o mais ativo possível, tem que ser ele próprio a ir à busca do conhecimento. O professor acaba a ser um facilitador daquilo que é a sua experiência de aprendizagem. Agora, quando se tira isto da teoria académica, dos papers, do desenvolvimento de competências socioemocionais de forma teórica, e se traz para as realidades do dia-a-dia de um professor ou de uma instituição de ensino, a coisa é totalmente dispara, impossível capacitar professores para implementarem este tipo de metodologias. Nós entramos exatamente como uma ferramenta para ajudar professores e instituições de ensino a implementar estas metodologias ativas, que são ensino com base em projeto, o aluno está a desenvolver um projeto relacionado com aquilo que é o seu conteúdo pedagógico, desenvolvimento de projetos que podem ser empreendedores relacionados com um projeto de vida, e todas estas metodologias, na realidade, a tecnologia aqui é só uma alavanca. É só uma alavanca. Nós somos a forma de qualquer instituição de ensino conseguir implementar estes chavões de que já sabemos que funcionam no desenvolvimento de competências socioemocionais, mas sem ter que ter professores especialistas em metodologias ativas de ensino. Voltando um bocadinho à nossa história, nós temos esta validação inicial, mas continuamos a trabalhar com uma visão de fundações e institutos vão ter um impacto social através da implementação dos nossos programas em escolas. Isto aqui pode ser principalmente em empresas da área da economia circular, e todos nós temos sempre um bocadinho, pelo menos na área da educação, o viés de impacto social. Isto acaba a ser um presente envenenado,
Porquê? Porque nós conseguimos escalar o nosso impacto através de projetos financiados, seja por fundações, seja governamentais. Mas quando vamos a ser duros e frios e olhamos, quem nos está a pagar o impacto, quem está a pagar os nossos programas, não são os nossos clientes finais. É muito diferente desenvolver um produto para uma empresa B2C ou um B2B2C ou um B2G, quando quem está a pagar é quem está a utilizar e quando quem está a pagar tem uma série de objetivos, mas quem está a usar a vossa ferramenta não está a pagar por ela e o vosso produto sofre muito com isso. Isso também foi uma grande aprendizagem que acabou a levar-nos a fazer um pivô em 2018. Ou seja, não perdemos a tese de impacto social, mas percebemos que tínhamos que ir diretamente aos clientes a quem realmente agregamos muito valor. Às escolas, às universidades públicas e privadas, que têm não só uma pressão governamental e legislativa para implementar estas metodologias, como os alunos pedem, o mercado de trabalho pede, e eles realmente estão a pagar por algo que aumenta muito a escala das suas operações. É duro quando temos uma empresa e estamos muito virados para o impacto social, fazer esta troca, porque o processo de vendas é diferente, tal como o João Sebastião dizia, não era o João, peço desculpa, ainda agora estávamos a referir que os ciclos de venda em educação são longos. São mais do que longos, porque não só temos muitos stakeholders, como temos resistência à mudança e nós não devemos sempre, costumamos a dizer, nós temos que começar por convencer as pernas, que são os professores, do mérito, e cada vez está mais fácil, porque se fala muito de metodologias ativas, ensino com base em projeto, ensino com base em problema, etc. É fácil convencer as optimizações funcionais aos diretores da escola. Mas quando começamos a juntar todos os stakeholders desta equação e juntamos a isso os ciclos pedagógicos e curriculares que são diferentes de geografia para geografia, este processo de venda tem sempre um ano, mais ou menos, que coloca uma grande pressão naquilo que é a vossa caixa e, como se dizia também há pouco, como é que se pagam as contas. Então, esta mudança que a Dream Shaper fez em 2018 de fundações e institutos para clientes finais diretos foi algo muito custoso e, ao mesmo tempo, estávamos no Brasil e a começar a expandir na Europa, mas que valeu a pena e hoje em dia permite-nos ter um processo de iteração de produto muito mais rápido, um processo comercial fechado e bem funcional e, acima de tudo, aumentar o nosso impacto de uma forma muito mais direta do que fazíamos anteriormente. Em 2019, acabámos a levantar a nossa primeira ronda de investimento, que na prática é um catalisador para tudo o que vos acabei de escrever. Mais pessoas, melhor desenvolvimento de produto, profissionais mais experientes, que é também uma grande aprendizagem que queria deixar convosco, principalmente os fundadores de empresas. Normalmente nós temos aquela necessidade de sentir que somos os melhores a fazer tudo. E desenganem-se. Nunca vão conseguir competir com um profissional de mercado de 20 ou 30 anos. O que vocês deverão ambicionar é criarem uma cultura empresarial, um projeto, terem um propósito claro o suficiente e terem capacidade financeira. Não posso contornar esta frente, para irem buscar os melhores do mercado. E foi isso que nós começámos a conseguir fazer de 2019 em diante. Fomos buscar os melhores diretores comerciais das maiores instituições que eram nossas semi-concorrentes. Fomos maturar tudo o que são processos internos que nós, como empreendedores, costumamos a descurar, tipo controle financeiro, processos de recursos humanos, etc. Quando estamos a crescer, o nosso projeto empreendedor, a nossa startup, uma das grandes coisas que fica para trás é sempre tudo o que é o formalismo, é aquilo que quase que acaba por separar o que é uma startup e o que é uma empresa. Por favor, tomem esta dica de coração. Tudo o que são processos burocráticos, aborrecidos, chatos, implementem-nos mais cedo do que mais tarde. Montem as vossas empresas não só para serem rápidas, serem ágeis, mas também para serem robustas, para poderem ter confiança quando estão a projetar os vossos planos de expansão a 1, 2 anos e terem a certeza que não são apanhados na curva. Nós fizemos esta primeira ronda de investimento de 2 milhões em 2019, correu bem o suficiente e tivemos confiança suficiente dos nossos investidores para complementar essa ronda com mais 1,5 milhão. Estamos num forte crescimento, onde também a aprendizagem tem sido acelerada. Nós éramos há 2 anos
15, hoje em dia estamos a chegar a 70, e todos os processos que não são visíveis enquanto estamos no cotidiano começam a quebrar, e vocês têm que se reinventar como fundadores, têm que se reinventar como profissionais, têm que ir buscar mais ajuda externa e têm, acima de tudo, que garantir a solidez dos vossos projetos. Olhando aqui um bocadinho para o futuro, hoje em dia nós já temos em mais de 1.200 instituições de ensino, grande foco Portugal, Brasil, Espanha, e estamos agora a começar a expandir para o resto da Europa. Obviamente que tudo com alguma tranquilidade. Vocês percebem que com o crescimento perdem um bocadinho de velocidade percepcionada e ganham muita certeza na direção. Este ano vamos fechar já com 2 milhões e pouquinho de euros de faturação, e é isto, é este crescimento, esta solidez, este consolidar daquilo que é a jornada, aquilo que é o Product Market Fit, aquilo que são os nossos clientes, que nos permitem continuar a progredir com alguma confiança naquilo que é uma expansão internacional que, como muitos sabem, no mercado de educação acaba a ter especificidades grandes de país para país. Fazemos isso sempre com uma estratégia de ir buscar e rodearmos-nos das melhores pessoas para cada uma das geografias e aumentar aquilo que é o capital humano da empresa. Olhem, fiquem completamente à vontade. Eu queria usar isto só como início de conversa e mostrar-vos que uma empresa começa como uma associação sem fins lucrativos, se transforma numa empresa de impacto social, em que os clientes que estão a pagar pelo vosso impacto são clientes indiretos, e passam-se 12 anos em que vocês têm que estar num processo de reinvenção constante. E o jogo não acaba quando levantam um investimento, o jogo não acaba quando tem um impacto em dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas. É um jogo constante de iteração de produto, iteração de equipa e iteração daquilo que é a vossa visão de impacto. E temos que ser muito adaptáveis e pedir ajuda quando for preciso a empresas que estejam um bocadinho mais à frente. Fiquem completamente à vontade para as perguntas e respostas e, acima de tudo, para explorar algum destes pontos que seja mais similar ao que é o vosso momento atual. Muito obrigado, André. Para finalizar então as intervenções desta manhã, passamos agora a palavra a Pedro Cabral, que vem aqui falar um pouco sobre a NAU. Ora, bom dia a todos, já estamos a caminho do boa tarde. Eu antes, porque a vantagem de ser o último a falar permite se calhar pegar aqui algumas ideias daqueles que foram os que acompanharam aqui este processo desta ação que está aqui a acontecer. Uma primeira coisa, deem-me só pedir aqui aos meus colegas para falarem mais baixo. Uma primeira coisa, e se calhar pegar agora aqui na apresentação do André, que é uma plataforma de aprendizagem que é distinta. Aquilo que nós podemos dizer é que à partida exatamente existem milhentas e milhares de plataformas por esse mundo fora, e conseguir identificar um nicho de negócio que de facto consiga ter impacto não é um caminho fácil, e ainda bem que temos aqui casos de muito sucesso. Falar sobre a NAU é falar aqui também de estar como um peixe fora d'água neste painel, uma vez que estamos a falar aqui de empresas que foram criadas. A NAU, na realidade, parte de uma iniciativa do Estado, uma iniciativa do Estado de uma plataforma que está associada à educação aberta. O que é isto da educação aberta? Se calhar, olhando para aquilo que é a formação que estamos habituados a ver, temos uma barreira logo inicial, e há pouco o Aníbal falava da questão da democratização da arte, não era? Muitas das vezes a democratização da educação é também um desafio. Na área da formação, se vocês forem fazer qualquer tipo de curso, de um modo geral aquilo que acontece é que, ok, sei a descrição do que é um curso, do que é que vai ser versado lá, mas eu não faço a menor ideia da qualidade que está lá dentro. E a educação aberta procura exatamente trazer uma resposta nesse sentido, que é, temos o
curso completamente aberto, onde podemos ver as atividades, podemos ver os vídeos, podemos fazer ali um conjunto de coisas para perceber até se aquela temática é algo que nos interessa, e de acordo com aquilo que é o engagement que se tem com o curso, podemos ou abandoná-lo, porque não preenche aquilo que são as nossas necessidades, ou então fazê-lo até ao fim, porque de facto pode ter impacto naquilo que é a minha aprendizagem, o meu desenvolvimento pessoal, profissional, seja ele de que campo for. Depois também aqui falar de um outro aqui aspecto, porque estamos a falar daqui de uma economia de partilha, e foi referido por muitos dos participantes aqui que há uma dificuldade enorme naquilo que é a interação com o Estado, não é? Nós culturalmente temos aqui uma tendência para sermos muito subsidiodependentes, e de facto arranjar outras formas de financiamento, provavelmente através das fundações e outras entidades que eventualmente possam aqui contribuir dentro daquilo que é a sua ação de responsabilidade social, pode exatamente ser aqui um caminho alternativo e que pode utilizar ou alavancar as vossas futuras empresas, não é? As vossas futuras, as prováveis atuais startups e futuras empresas a crescer de uma forma muito mais sustentada. Bem, e enquanto aqui peixe fora d'água, eu também utilizei aqui uma apresentação com este software, que é o Menti.com. Por isso, vocês, se quiserem entrar no Menti, basta ir a Menti.com e colocar este código que aqui está para irem interagir aos poucos com a minha apresentação. Ora, só passar aqui que eu andava com o rato noutro sítio. Bem, falando disto da educação aberta, é falar numa coisa que são os Massive Open Online Courses. Se calhar vocês nunca, alguns talvez já terão ouvido, outros nem por isso, mas os Massive Open Online Courses começam já há muito tempo, mas tiveram um enfoque maior em 2013, 2014, com o surgimento da plataforma edX e da plataforma do Coursera, onde as grandes universidades quiseram se posicionar exatamente nesta perspectiva de vamos partilhar o nosso conhecimento com o mundo, e qualquer pessoa pode aceder ao mesmo. Nós, em 2019, ou seja, estamos a falar entre 2013, 2014 até 2019, já tínhamos aqui cerca de 120 milhões de estudantes no universo dos MOOC, mas com a pandemia os números praticamente duplicaram, e em termos de oferta não só de cursos, mas de outro tipo de respostas em termos de nicho de mercado, em termos de formação. Porquê é que surge a NOW? A NOW já agora, por acaso estamos a fazer manutenção ontem e hoje da nossa plataforma, por isso se tentarem inscrever-se não vão conseguir fazê-lo. Em princípio, se tudo correr bem hoje, entre hoje e amanhã já poderão aceder à plataforma sem qualquer tipo de dificuldade, mas surge exatamente naquela lógica de, ok, se já existem plataformas MOOC, porquê é que vamos estar a criar mais uma? O aspecto diferenciador aqui é a língua portuguesa, não é? Apesar de existir já um enfoque muito grande, até por causa do mercado do Brasil, uma procura de tornar estas grandes plataformas já ligadas à língua portuguesa através do Brasil, não existia à altura nada dedicado à língua portuguesa. Por isso achamos que a NOW faria todo o sentido existir e estar presente. Nós também, aqui a NOW, como faz parte da FCCN, que é uma unidade da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e como nós trabalhamos muito com o ensino superior e como os MOOC estão muito associados ao ensino superior, mais recentemente não só ao ensino superior, mas também à parte empresarial, etc. Termos aqui grandes empresas como Microsoft e outras tais a desenvolver cursos nestas plataformas. Achamos que o gap da lusofonia era muito importante ser trabalhado. E daí surgiu, sem sombra de dúvida, a NOW.
O que é que nós podemos dizer do crescimento da NAU? Isto são dados de ontem. Nós já temos aqui muitos cursos. Nós começámos em 2019, propriamente dito. Já caminhamos para os 200 mil utilizadores registados. E como temos crescido muito em termos de cursos, aquilo que acontece é que é frequente já termos uma pessoa, quando se depara com uma notícia que saiu da NIT de um curso, que se vai registar porque tem interesse naquele curso, de repente depara-se com um curso de variadíssimas entidades, quer elas públicas, quer privadas, aqui na NAU, e com cursos que são do seu interesse. Por isso, vão com aquele... Com o gancho, não é? Com o gancho de um curso, e entretanto deparam-se com outros cursos que são aqui interessantes para elas. Falando aqui na área do empreendedorismo, e certamente que aqui os nossos colegas da Academia de Código e da UB conhecem perfeitamente a Speak, porque partilham, pelo menos já partilharam paredes meias com eles. A Speak, por exemplo, criou exatamente um curso sobre social franchising e colocou aqui na NAU. O enfoque deles foi porque eles queriam pôr um curso aberto sobre social franchising, em que o estudo de caso era exatamente a Speak, trazer esse know-how aqui dentro da NAU. É óbvio que eles têm o curso também feito com a Católica e na plataforma da Católica, como tal, houve ali um maior enfoque. E neste caso nós não temos aqui muito impacto, só temos aqui 800, quase 900 pessoas registadas desde a sua criação. Aí também temos aqui uma outra característica, que é o curso está todo em inglês, só com tradução dos vídeos, ou legendagem dos vídeos para português, por isso também tem aqui algum impacto. Mas, por exemplo, a Nova, que criou aqui um curso sobre Academia de Empreendedorismo há pouco mais de 2 meses, já vai com mais de 2.500 pessoas a participar aqui dentro da plataforma. E vim trazer estes 2 exemplos de cursos sobre empreendedorismo, como poderia trazer sobre muitos outros. A NAU, lá está, como muito bem identificou o André, que procura ter aqui uma abordagem diferente em termos de aprendizagem. Isto que nós estamos aqui a mostrar é só uma pequena imagem de como é que eventualmente vocês poderiam ver aqui como é que ocorre a aprendizagem na NAU, não é? Com recursos de leitura, vídeos, como podem ver aqui, o segundo elemento é aqui um vídeo, e depois com exercícios. Isto porque não podemos esquecer de uma coisa: estamos a falar em cursos massivos, por isso, sem sombra de dúvida, estamos a falar em cursos que podem ser atingidos. Por exemplo, o curso com maior sucesso tem cerca de 80 mil pessoas aqui, por isso toda a pedagogia por trás tem que ser dentro dessa perspectiva massiva. E como tal, quando se pensa neste tipo de oferta aqui presente, tem que se estruturar os cursos de uma forma diferenciada, e não, se calhar, não com uma lógica de project-based learning, como o André falou, ou mesmo como é aquela abordagem que é feita por parte da Academia de Código. Por isso eu queria, agora nesta componente de interação, perguntar-vos qual é que é a vossa opinião, e para isso peço mais uma vez a irem aqui ao menti.com e utilizarem o código 29327760. Para vocês, qual é que era o target audience em termos de idades aqui na NAU? Se tivessem que identificar aquele que é o nosso público-alvo. Por isso deixo aqui 1 minuto para responder. O meu relógio está já a contar, para poderem responder aqui a esta questão e perceber qual é que é o nosso target audience principal, exatamente para depois percebermos aqui qual é que é a abordagem que nós devemos ter aqui especificamente na NAU, e o que é que podemos fazer em termos de evolução. Ora, já temos aqui algumas respostas. Deixa-me mexer aqui no... Já temos... Ok. Só vou dar mais alguns segundos.
Ok, a primeira opção estamos aqui aos 25,34, depois a segunda opção 18,24 e a seguir os 45 e os 35. Bem, eu posso-vos dizer que é exatamente o que está aqui em terceiro e em quarto lugar, aquele que é o nosso público-alvo principal. Nós também temos pessoas com outras idades, mais novas, assim como a resposta que vocês deram daqui dos 25 aos 34, mas isto deve-se ao quê? Nós estamos a falar de plataformas que normalmente são pessoas que já têm alguma formação que acabam por recorrer às mesmas, por isso estamos a falar nitidamente de pessoas que já têm licenciatura, têm mestrado feito, algumas até doutoramento, e que já estão no mercado do trabalho e que precisam daquilo que é o famoso reskilling e o upskilling. A Academia de Código é nitidamente uma ferramenta de reskilling, não é? Pessoas desempregadas que tiveram os seus skills e que precisam de alterar para entrar novamente no mercado e precisa aqui exatamente desse tal reskilling. A plataforma Now, para além de ter essa componente de reskilling, também do upskilling, não é? Nós já temos competências, mas precisamos de as melhorar, de estar mais atualizados, por exemplo, com as questões do RGPD. Por isso, esta plataforma acaba por abranger estes aspectos de reskilling e upskilling, e sem sombra de dúvida que isso acontece exatamente nas faixas etárias mais avançadas. E aquilo que eu vos queria perguntar, antes de ir para o último slide, até porque o tempo passa muito depressa, não é verdade, é se olhassem para esta área da educação aberta, era que oportunidades de negócio, e isto é uma questão aberta, por isso podem responder de forma aberta à mesma, que oportunidades de negócio é que veem nesta área que as vossas empresas, enquanto startups, poderiam aqui ser envolvidas. E não podemos esquecer aqui de uma coisa que foi falado pelas anteriores palestras. Desculpem lá, agora ficou-me aqui a palestra na cabeça por causa do Brasil. Que é... Foi falada a questão da qualidade, não é? Nós não podemos ter uma empresa ou uma startup que consegue abranger tudo e ter a qualidade para responder a tudo e mais um par de botas, desculpem lá a expressão. Mas se nos focarmos exatamente num negócio em concreto, se calhar podemos trazer aqui um aporte ou uma mais-valia para aquilo que pode ser aqui trazido. Por exemplo, aqui a gamificação eu acho que é uma excelente resposta, exatamente porque não existem assim tantas empresas de gamificação, especializadas na gamificação, que sejam capazes de implementar, por exemplo, a gamificação em termos de software em diferentes plataformas LMS. Eu diria que este, sem sombra de dúvida, podia ser uma resposta. No entanto, e eu vou passar aqui qual é que é a minha visão de oportunidades. A gamificação entra exatamente nesta primeira componente, que é a produção de conteúdos educacionais, onde, por exemplo, a Now, neste momento, trabalha com mais de 40 parceiros operacionais, não é? Nós temos mais de 50 entidades que aderiram, mas efetivamente quem trabalha connosco já são mais de 40, e muitas das vezes elas não têm capacidade de produção de conteúdos e por isso precisam de recorrer a empresas especializadas nesta área. Pela minha experiência em Portugal, eu posso-vos dizer que a qualidade não é assim tão elevada e, como tal, encontrar empresas com muito boa qualidade eu identifico por menos do que uma mão cheia neste momento que trabalha na Now. E é óbvio que quando eu tenho uma nova entidade aqui a querer aderir à Now e a querer publicar cursos, eu vou identificar aquelas que eu identifico que são de facto de boa qualidade. Porquê? Porque eu também quero que a Now seja uma montra dessa boa qualidade que é aqui trazida. Por isso, se quisessem apostar nesta área de negócio, eu diria que há apesar de existirem muitas empresas nesta área, com produção de qualidade, eu diria que ainda estamos um pouco atrás. Uma outra lógica poderia ser na curadoria de conteúdos, porque nós sabemos que existem muitos cursos por aí fora, mas com diferentes línguas, e que poderiam ser aqui uma empresa que se dedicasse à curadoria de bons conteúdos e colocasse em língua portuguesa dentro da Now. Isto é uma outra área de negócio que eu veria aqui como possível.
dentro daquilo que são as responsabilidades sociais das empresas, e eu agora, pegando aqui nas empresas que foram faladas, a Academia de Código podia perfeitamente criar aqui um curso base, por exemplo, de programação em Python. Para quê? Para dar a conhecer aquilo que é feito pela Academia de Código e provavelmente trazer mais pessoas depois a concorrer para aquilo que são as ações da Academia de Código. A P55 Arte podia muito bem fazer um curso sobre economia circular na arte e que isso trouxesse maior visibilidade sobre aquilo que é a P55 Arte e trazer mais pessoas a conhecer esta empresa. Ou então a UBO a desenvolver, por exemplo, um curso com a Universidade Nova de Lisboa, onde cria um curso como ensinar estudantes, como ensinar para professores, não é? De ensino básico e de ensino básico, porque o secundário não é o seu foco. Como é que ensinar programação ou pensamento computacional para os seus estudantes? Podia ser aqui um curso que figurava na NAU e exatamente ao ser um curso aberto e que nós temos muitos professores que frequentam aqui por causa da Direção-Geral de Educação, inevitavelmente iriam saber que tipo de atividades é que podiam utilizar nas suas salas de aula e simultaneamente conhecer a UB como ferramenta de estratégia para implementar isso. Ou seja, a NAU na realidade pode ser também aqui uma ferramenta de marketing naquilo que é depois a responsabilidade social das empresas. Inevitavelmente, como nós somos um software que está a ser aqui trabalhado dentro daquilo que é um Learning Management System, nós temos muitas empresas à nossa volta que são fornecedores e com os quais nós trabalhamos diretamente para tornar esta plataforma mais rica. E pronto, isto, apesar de ser aqui um peixe fora d'água naquilo que foram as apresentações anteriores, gostava também de trazer aqui uma outra visão, exatamente para vocês pensarem no potencial de negócio que poderiam trazer para aquilo que é a economia, para aquilo que é uma economia sustentável. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, João. Muito obrigado, André, Aníbal e Ricardo, por terem estado connosco esta manhã, por terem aceito o nosso convite e ter a gentileza de partilhar neste webinar o vosso testemunho, que estamos certos de ser da maior importância para todos aqueles que nos ouvem. Antes de passarmos à ação de perguntas e respostas, pedia-vos apenas isto aos participantes, que respondessem ao formulário de satisfação que vai aparecer no vosso ecrã. Para os palestrantes, o questionário também aparece, mas vocês não irão conseguir responder, portanto, isto será apenas mesmo para os participantes que estão a assistir. Vamos passar então agora à sessão de dúvidas. Caso ainda não tenham colocado por escrito na funcionalidade Q&A todas as questões que gostariam de ver, podem ir fazendo à medida que vamos avançando com as respostas. Eu vi aqui que algumas das perguntas já foram respondidas pelos oradores diretamente, mas eu se calhar vou colocá-las novamente para que toda a gente possa ouvir a resposta, porque às vezes podem ser dúvidas que outras pessoas tenham e que não colocaram. Portanto, vamos começar inicialmente. Temos um comentário que diz: parabéns, Ricardo Araújo, excelente projeto, muito motivador, apresentação brilhante. Temos aqui um segundo comentário com uma questão para o Aníbal. Parabéns pela P55. Um artista em fase inicial, ainda sem provas dadas, tem espaço no vosso marketplace? Há algum processo de validação da qualidade do artista ou qualquer um pode entrar neste mercado? Não sei se o Aníbal está connosco ainda, se consegue responder. De qualquer forma, vamos avançando então. Temos aqui uma questão
Temos aqui um comentário para o André. Obrigada pela sua partilha das dificuldades e das voltas que a Dream Shaper teve que dar para se adaptar ao mercado. Ótimos conselhos. A Aldina também dá os parabéns pela excelente apresentação do André. Uma pergunta para o Pedro. Pedro, já pensaram em criar conteúdos para o target dos mais séniores? Quer pretendam seguir percursos empreendedores como mentores, por exemplo? Sim. Aproveitando também uma resposta que já dei anteriormente, nós, qualquer entidade, seja ela pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, pode ter cursos aqui na NAU. A nossa abordagem não tem sido ainda muito proativa na procura de conteúdos em concreto. Isto também porque a nossa equipa é relativamente pequena e, como tal, não podemos ter ainda esse esforço. A nossa intenção é exatamente no futuro vir a tê-lo, de procura mais direcionada, exatamente de saber quais são os conteúdos que vimos a querer ver aqui desenvolver. Temos tido aqui algumas entidades que por quererem exatamente desenvolver ações para um target mais sénior, têm vindo a desenvolver, especificamente nessa área de empreendedorismo, não. Depois outra coisa que é engraçada sempre é que nós podemos, nesta questão da educação aberta, pensar num target específico, mas depois aquilo, ao ser um curso aberto, tem a piada de apanhar pessoas fora do nosso target e que eventualmente podem no futuro nutrir aqui algum interesse neste campo e depois seguir um campo diferente daquilo que é o habitual nele, ou mesmo por uma questão só de hobby. Eu lembro de fazer um curso na Future Learn sobre pesquisa forense, que nada na altura tinha a ver com a minha área de formação, mas foi só mesmo por curiosidade, se calhar influenciados pelos CSIs e essas coisas na altura quando era mais jovem. Mas pronto, exatamente para dizer que, apesar de haver sempre normalmente um público-alvo típico, não significa que depois não tenhamos aqui outras pessoas que fogem desse público-alvo. Obrigado. João, eu vou pedir que responda novamente à questão de se as aulas decorrem através da plataforma ou se têm espaços físicos. Não temos espaços físicos. A UB pode, neste momento, é utilizada de duas formas. Pelos professores em sala, portanto, eles utilizam-nos como software que somos, conteúdo que está disponível online e utilizam com os alunos em sala. Um pai ou uma criança em casa utiliza a UBO exclusivamente através da plataforma. Não temos espaços físicos. O que pode haver é um ou outro parceiro, cliente nosso, eles sim têm essa oferta de espaço físico, mas a UBO não tem. Obrigado, João. André, temos aqui uma questão. As vossas plataformas são criadas internamente ou têm parcerias tecnológicas com outros players? Bem, eu vou começar com uma tosse desconfortável, porque isso foi um erro muito, muito, muito caro. Ou seja, a Dream Shaper, quando se afirma pós-Acredita Portugal, portanto no período de 2014, 2015, começámos com uma parceria de uma empresa tecnológica de Braga para fazer o core do desenvolvimento do produto. É algo que em nenhuma das minhas empresas anteriores eu tinha feito, e é algo que não posso desrecomendar o suficiente. Eu sei que é muito tentador e cada vez mais, ainda agora tivemos durante o Web Summit mais de 120 contactos de empresas de nearshoring a oferecerem serviços de desenvolvimento de software externalizados, e não vos posso dizer quão difícil foi a internalização da equipa de desenvolvimento. Ou seja, nós tivemos 2 anos com o CTO a informar aquilo que era o trabalho feito externamente à empresa, e os problemas são muito maiores do que aquilo que seria inicialmente expectável, que a equipa não é vossa, portanto os vossos requests entram num pipeline que vocês são um cliente no meio de umas dezenas. Mas mais do que isso, existe uma perda de visibilidade da infraestrutura tecnológica que está a ser desenvolvida, e quando vocês chegam a um momento em que percebem que têm que internalizar esta equipa, principalmente no mercado de educação acaba a haver aqui uma necessidade
eu já vos detalho em seguida, mas ao terem uma aceleração de usarem um provedor de serviços externos para fazer o desenvolvimento inicial, vocês vão ter uma falsa sensação de sucesso e uma falsa sensação de controle. Quando chegarem ao estado de ter que internalizar, o custo a pagar é muito grande. Portanto, nós fizemos desenvolvimento externo durante 2 anos, a não repetir, não consigo recomendar o suficiente para não o fazerem. Alternativas, obviamente é muito giro dizer isto, se tiverem um background tecnológico ou tiverem usado alguns das empresas apresentadas aqui hoje para ter esta capacitação de hard skills. Mas nunca se esqueçam que uma empresa ou uma ideia de projeto empreendedor não se tem que cingir àquilo que são os idiotas iniciais. Portanto, vão buscar co-founders de base tecnológica, falem com pessoas da área, no limite vão buscar profissionais em empresas que estejam numa área semelhante. Por favor, não venham buscar pessoas à Dream Shaper, porque contratar pessoas de tecnologia é muito caro e dá muito trabalho. Portanto, se puderem passar ao lado do LinkedIn da equipa de tecnologia da Dream Shaper, eu ficava extremamente grato. Mas tenham esta abordagem, utilizem as ferramentas que estão ao vosso alcance. Centros de investigação de universidades, escolas técnico-profissionais, vão ter diretamente com os alunos. Os alunos hoje é muito fácil entender quem é que são as pessoas mais proativas. Fazem parte de comunidades de desenvolvimento, de meetups. É muito mais fácil gastarem 2 meses a arranjar um co-founder de base tecnológica do que depois refazerem todo o trabalho de internalização de IT. Já agora, como nota final, nós neste momento não temos um departamento de tecnologia. Okay? O que acontece? Isto tem um asterisco gigantesco. Nós temos um departamento que chamamos Learning Experience, que junta a malta de base tecnológica, aquilo que era o nosso antigo departamento de tecnologia, com curriculum designers, com malta de pedagogia também. Ou seja, a unificação desta equipa de tecnologia, desenho, de experiência pedagógica é fundamental para vocês responderem rápido o suficiente aos pedidos dos vossos clientes. E isto com uma empresa externa, se já foi difícil, tendo a tecnologia interna, garantir a simbiose entre equipas pedagógicas e tecnológicas, imaginem o que é estarem a tentar alinhar provedores de serviços externos. Saltem ao lado, vão ao LinkedIn de outras empresas da área ou vão buscar um co-founder, que acho que é o mais fácil, sinceramente. Obrigado, André. João, eu pedia também que partilhasse a sua experiência, porque esta questão também é direcionada para o João. A UBO é desenvolvida internamente desde sempre. É uma equipa pequena, mas sempre foi. Quer na vertente de plataforma propriamente dita e jogos, é assim que nós dividimos a equipa, quer na parte de pedagógica. Aqui a única nuance, mas acho que não respondo diretamente à pergunta, é no início trabalhámos de forma próxima com a Universidade de Aveiro no desenho do currículo, mas propriedade intelectual da UBO e também com a equipa da UBO a acompanhar. Agora também procuramos essas parcerias, fazer essas pontes com a academia para dar mais robustez, mas a equipa é nossa. A única nuance são os vídeos da plataforma em que recorremos a terceiros para a animação. Pronto, naquilo que é a plataforma é tudo nosso, mas já agora com uma nota. Há ferramentas que nós utilizamos e integramos que são de terceiros. Imaginem o suporte, o chat, há N ferramentas com as quais nós integramos e que não é preciso reinventar a roda. Sistemas de pagamento. Agora, naquilo que é a UBO, sistema de conteúdo e sistema de aprendizagem, isso é tudo nosso. Mas isto para também não diabolizar tudo o que é de fora. Acho que a questão do André tinha a ver com a equipa de desenvolvimento. Há muitas ferramentas que se podem utilizar e integrar para nós nos focarmos naquilo que é a nossa solução. Obrigado, João. Ricardo, tenho aqui uma pergunta
que diz: Uhum. é mesmo verdade que qualquer um pode aprender a programar? Pode partilhar a taxa de insucesso nos vossos cursos? Claro que posso. E a seguir permitam-me comentar Claro que sim. este ping-pong entre o André e o João, porque tenho 24 anos de IT e venho de uma tecnológica e tenho aqui alguns comentários a fazer sobre isso. Mas vamos responder. A nossa taxa de insucesso, olha, é muito baixa. E eu quando digo que é muito baixa é o seguinte: nós nos últimos 2 anos tivemos apenas 2 alunos que desistiram do curso. E, portanto, quando nós dizemos que temos 98% de empregabilidade em 3 meses, quer dizer que há 98% dos nossos alunos que, ao terminarem o bootcamp, demoram até 3 meses, até 90 dias, 98% a encontrar, a encontrar emprego. Okay? E quando nós dizemos encontrar emprego, é encontrar emprego na área. E eu acho que isso diferencia-nos muito das outras escolas. Portanto, quando eu digo que em 2 anos estamos a falar num universo em números redondos de 350 alunos, houve 2 que desistiram. Portanto, é isto que essa é a nossa taxa de insucesso. E desistiram por várias razões. Aliás, por 2 razões. Uma delas era o método de ensino não era aquele que eles estavam preparados para ter, muito intenso. E a outra pessoa porque conseguiu arranjar um emprego ainda antes, muito antes de acabar o curso, na área dela, e portanto achou que deveria seguir essa área. Portanto, mas isto só responde a uma parte da pergunta, que é a parte da taxa de sucesso do nosso curso. Não responde a todos conseguimos aprender. Eu acho que todos conseguimos aprender. O que acontece a programar, porque programar não é mais do que datilografar um conjunto de pensamentos sobre como resolver problemas. E, portanto, agora a questão é a seguinte: se calhar nem todos conseguem aprender em 14 semanas, precisam de 25. E se calhar outros que não precisam só de 25 e precisam de 3 anos para aprender. E, portanto, há ritmos de aprendizagem que têm que ser respeitados naturalmente. E eu acho que essa é uma das discussões até que no campo da educação neste momento se está a ter relativamente ao ensino preparatório e secundário, não é? Porque é que aos 18 anos temos que ir para a universidade? Porque é que temos que escolher um curso e não mais tarde? E, portanto, estas questões são questões que a sociedade educativa e pedagógica neste momento está a discutir. Portanto, eu acho que todos conseguimos aprender, nem todos conseguimos aprender em 14 semanas. Por isso é que nós temos um processo de seleção rigoroso. Reparem, eu disse, temos 22 mil candidatos, temos 1.517 pessoas que acabaram o curso. E porque muitos candidatos, mais de 75%, ficam no processo inicial. Temos um processo inicial de 58 passos, onde as pessoas já aprendem a programar. Portanto, elas começam a aprender no processo da seleção. E aí que nós começamos a perceber quem tem potencial para aprender nas 14 semanas ou não. Por uma questão de intensidade, de ritmo e acima de tudo isto. Tanto que nós temos alunos que mais tarde vêm a ser programadores, mas que aprenderam numa escola diferente, com mais tempo para essa aprendizagem. Pronto, e eu acho que essa componente é importante. Aproveitar para comentar aqui um bocadinho o André e o que o João disseram relativamente às equipas internas e externas. Eu acredito que numa fase inicial do projeto seja difícil ter uma equipa de desenvolvimento e, portanto, é muito fácil recorrer a equipas externas. Eu faço sempre a ressalva, tenham atenção ao tipo de parceiro que estão a escolher, porque se for um parceiro como tipicamente as agências, que são agências que estão prontas para fazer uma landing page e that's it, e depois vocês estão a trabalhar com uma agência que tem de facto uma carteira de clientes, ou até poderá ter uma carteira de clientes, e que vocês não têm esse controle daquilo que, como o André estava a dizer, e eu aí compreendo. Agora, existem parceiros, e em Portugal existem parceiros tecnológicos muito bons, em que dedicam a equipe, e vocês têm, obviamente, um custo maior, mas têm uma equipa dedicada. Reparem, nós, Academia de Código, também temos um braço armado que é de consultoria. Mas isto para vos dizer que nós desenvolvemos o nosso próprio produto, tal e qual como falou o João, tal e qual como falou o André. Nós desenvolvemos a nossa própria plataforma de seleção, também temos equipas internas e temos um braço armado que nos permite fazer projetos para fora. Não é? Portanto, se nós descobrimos o talento, treinamos o talento, porque é que havemos de deitá-lo todo fora, entre aspas, para o mercado? Aproveitamos alguns que de facto têm interesse no tipo de projetos que fazemos. E esse talento permite-nos ter, por exemplo, relações de longa duração com alguns clientes. Quando digo longa duração é de mais de 10 anos com alguns clientes, onde nós estamos a trabalhar continuadamente e a desenvolver produtos
para eles. Eu acho que essa é a parte que vocês têm que ter a noção, que é a natureza tecnológica do parceiro que vocês vão escolher. Entendo perfeitamente que devam ter um CTO, porque deve estar atentos às diferentes discussões que existem entre low code, high code e todas as discussões que hoje existem sobre que tecnologias usar. E por último, acima de tudo, que eu acho que é aqui que as pessoas, e eu tenho visto as empresas a falhar, é ter uma equipa de product management própria. E essa sim, não fazer o outsourcing. Porque é muito mais fácil ter uma equipa de product management que entende o que é o mercado, quem são os nossos competidores, qual é a nossa estratégia de ir para o mercado, o que é que deveria ser o roadmap do nosso produto, e depois ter uma equipa então outsourced, onde contratamos quem vai codificar aquilo que esta equipa definiu. É muito mais do ponto de seguro, ter a equipa de product management e investir numa equipa de product management interna. E aqui já reduzimos o risco que o André falava de eu há 2 anos a fazer o handover de todo o conhecimento tecnológico para o meu CTO. E isso é de facto, compreendo as dores deles, mas é aqui que eu acho que vocês devam despertar o interesse, que é a gestão de produto propriamente dito. Ela é muito importante, especialmente se for um produto digital, mas não descurando mesmo os produtos físicos. É importante vocês entenderem o tipo de produto que vocês querem. Reparem aquele pedaço que eu disse, quantidade versus qualidade, que é precisamente, nós podíamos ir para uma plataforma como o Pedro apresentou, um MOOC, e vamos ensinar 10.000 pessoas, chegávamos a mais pessoas, a uma maior audiência, mas duvido que conseguíssemos ter 98% de empregabilidade, taxa de empregabilidade. E esse é que era a nossa visão, e esse é que é o nosso propósito, é mudar a vida das pessoas para elas encontrarem um emprego. E isso é extremamente relevante, vindo da gestão de produto. E obrigado pelo tempo. Obrigado, Ricardo. A última questão que aqui temos é para o André e pergunta como funciona na prática o vosso modelo de negócio. Vendem às escolas ou os interessados em aprender é que são os clientes? Excelente pergunta, excelente complementação aqui do Ricardo. Depois já lá vou, e acho que houve aqui palavras-chave no Ricardo que também são muito importantes de analisar em mais profundidade. Modelo de negócio, eu vou descrever o mundo atual, e o mundo atual é um mundo bom para a Dream Shaper. Os nossos clientes são desde escolas até universidades públicas e privadas, em que é a própria instituição de ensino que nos contrata, e nos últimos 2 anos começámos a trabalhar com grandes grupos de ensino, que é uma coisa não tão tradicional na Europa, muito presente na América Latina. Vamos falar dos maiores grupos educacionais no mundo, em que basicamente eles montam um pacote pedagógico onde a Dream Shaper se insere como uma ferramenta. Okay? Então, vender a estas editoras, os tradicionais produtores de livros em massa, que hoje em dia produzem muito mais do que livros, produzem referentes curriculares, produzem planificação de aulas, produzem até a própria abordagem de ensino-aprendizagem é desenvolvido por estas empresas, e é um ângulo onde estamos a ter muito sucesso. Ou seja, em vez de estarmos a vender o porta a porta, escolinha a escolinha, vendemos a um sistema de ensino que tem no seu portfólio 100, 200, 300 escolas que representam umas dezenas de milhares de alunos. Okay? A única diferença é que já não há aqui o assistencialismo de fundações, institutos, programas governamentais. É muito targeted. Eu estou a dar uma ferramenta para o meu cliente começar a implementar metodologias ativas de uma forma escalável, e ele paga-me por isso, seja o meu cliente uma editora ou um sistema de ensino que tem dezenas de escolas, seja uma escola. É exatamente a mesma coisa. Detalhando ainda um bocadinho mais o modelo de negócio. Software as a service tradicional. Pagam por aluno, por mês ou por semestre, e fecha assim o modelo todo. Claro que depois isto tem uma série de nuances, e nuances até que eu gostava de vos alertar para começarem a pensar as vossas empresas desde o momento zero para isso, e principalmente se forem uma empresa de base tecnológica com estes modelos de software as a service, nunca caiam no erro de tentar fechar contratos muito grandes à cabeça, sem se lembrarem da recorrência. A recorrência acaba a ser muito mais importante. Nós, como imaginam, nós temos um board de investimento, já há aqui uma certa seriedade a nível de reporting e a nível de estruturação da máquina financeira, porque as empresas acabam sempre a ser o resultado também de uma máquina financeira, e os euros não são todos iguais. Olha, acho que isso pode ser uma aprendizagem recente
que pá, 1 milhão de euros é muito diferente se for 1 milhão de euros de one-off de um cliente grande ou se for 500 mil euros recorrentes durante 2 anos. Isto é muito, muito diferente. Okay? Depois, voltando aqui à parte, muito rapidamente, nós também não tentamos fazer tudo. Nós somos uma ferramenta, pá, nunca tivemos ambições de ser um LMS, integramos aquilo que são, integramos e somos agnósticos. Nós integramos desde Moodle, Blackboard, Microsoft 365, o que for que o nosso cliente esteja a usar na sua suite educacional tecnológica, nós somos mais uma pecinha para integrar lá e obviamente não fazemos tudo. Inclusive, também pegando aqui na parte do modelo de negócio, quando nós trabalhamos com grandes sistemas de ensino, grandes editoras ou grandes grupos educacionais, os conteúdos não são nossos. Os conteúdos de metodologia são nossos, os conteúdos de facilitação do trabalho do professor são nossos, tudo o que é relacionado com o processo de aprendizagem que o aluno está a fazer dentro da ferramenta são nossos, mas os conteúdos pedagógicos são do cliente, são da editora, são da escola e nós integramos para aquilo que há de melhor em cada uma destas frentes. Depois, voltando à parte da terceirização, a diferença entre agências e equipas de desenvolvimento, do dia para a noite. Okay? E se vocês não são uma empresa de base tecnológica, uma agência serve exatamente para fazer landing pages ou para fazer smoke tests, em vez de estarem a fazer aquela empatia de amigos e família que não funciona, fazem uma landing page, levam o cliente até ao momento de pagamento e sabem se a coisa funciona ou não. Equipas de tecnologia dedicadas obviamente podem funcionar, como o Ricardo estava a dizer, e acredito que se o vosso core não for ser uma empresa de tecnologia, muitas das vezes é a melhor solução, e exatamente, não descurando aquilo que o Ricardo disse, que é terem uma equipa de produto. Nós fizemos o erro de, nós tínhamos equipa de produto, tínhamos uma pessoa de tecnologia e terceirizávamos a tecnologia toda, o que aumenta exponencialmente todas as dores. Hoje em dia temos produto, temos tecnologia in-house e nós posicionamos-nos como uma empresa de base tecnológica. Okay? Houve uma vez um investidor nos Estados Unidos que nos fez uma pergunta, se nós éramos metodologia, conteúdo ou tecnologia. E este triângulo são 3 hipóteses que, como empreendedor, temos sempre a ambição de dizer, somos tudo. Mas se são tudo, então quer dizer que não estão a fazer nada especialmente bem. Okay? Hoje em dia nós somos uma ferramenta tecnológica, okay? Para a implementação de metodologias ativas. Não tentamos ser tudo. Okay? E como ferramenta tecnológica, temos que ter a malta da tecnologia, senão a conta não fecha. Obrigado, André. Encerrada a sessão de dúvidas e questões, chegamos então ao fim deste webinar. Em nome da API, quero agradecer a todos por terem estado presentes, quer aos palestrantes, quer aos participantes que estiveram a ouvir, e desejar a continuação de um bom dia. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.